vocês hoje, amém? Amém? Irmãos, é incrível escutar a palavra de Deus, mas antes de começar a ver a palavra de Deus, vamos orar a Ele, amém? Amém. Então eu vou começar a orar aqui pra gente, vamos lá. Pai amado Deus, muito bom dia, Pai. Pai, obrigado, Pai, por termos a imensidão, Pai, de tudo que o Senhor nos dá hoje, Pai. O que o Senhor nos dá, Pai, para toda a eternidade, Pai. O que o Senhor quer nos dar para toda a eternidade, Pai. Pai, eu olho aqui para a natureza, Deus, e a gente vê aqui, Deus, como é tão belo, Deus, tudo que o Senhor criou, Pai. Isso é tão pouco, Deus, tão pequeno, Deus, do que o Senhor realmente é, Deus. É só um pouco da sua criação, Deus. O Senhor é tão gigante, Pai. O Senhor é tão imensurável, Pai. E, Pai, o Senhor nos deu tudo, Pai. Ainda assim, o Senhor se importa com a gente, Pai. Mesmo a gente não merecendo nada, Deus. Pai, obrigado por ter dado o seu Filho amado Jesus por cada um de nós, Pai. Pai, e acima de tudo, Pai, o que fazemos aqui é para dar glórias ao Senhor, Deus. Pai, para dar glórias, Pai, pelo que o Senhor faz nas nossas vidas, Deus. Pelo que o Senhor move, Pai. Pai, por cada um de nós, Deus. Pai, eu sou muito grato, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor estar segurando os céus, Pai. O Senhor tem o poder sobre a natureza, não está chovendo, Pai. Está contemplando aqui, Pai, um dia incrível, Pai, aqui no parque, Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos aqui, Pai, no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O título da aula hoje é simplesmente Dê glórias a Deus. Vamos para uma passagem lá em Êxodo. Vamos lá. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15. Então hoje a gente vai estudar sobre Moisés. Moisés, ele é uma figura muito conhecida. De cada um de nós sabemos quem ele é, pelo menos ouvimos falar quem ele é. Mesmo se você não é cristão, mesmo se você é cristão, todos conhecem Moisés. Mas hoje vamos falar do coração dele diante de Deus. Do coração de um homem, do seu coração, do meu coração, diante dele. Vamos lá para Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Vamos lá. Amém, vamos, Tom. Então, certo dia, todos chegaram? Estão comigo? Vamos lá. Então, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Vamos parar por aqui. Então aqui fala a história do povo hebreu no Egito. E aqui os israelitas, o povo de Deus, eles estavam sendo escravizados pelos egípcios. E aqui tinha um homem chamado Moisés. A gente vai ver um pouco mais profundamente a história dele, mas, irmãos, foi completa misericórdia e graça de Deus Moisés estar vivo. E a gente vai ver isso nas escrituras. E Moisés, ele tinha algo no coração dele que queimava, que era um amor pelos irmãos dele. Ele viu um egípcio espancando um irmão dele. E ele reage matando esse egípcio. E depois o que acontece é que ele vê 2 dos irmãos dele brigando. E ele tenta apartar aquela briga. Ele tenta se levantar ali para acabar com aquela situação de escravidão. E sabe o que acontece? Os próprios irmãos, o próprio povo dele rejeita ele. Por quê? Porque, irmãos, é a soberania de Deus naquele momento. Provavelmente Moisés não estava fazendo com o coração certo. Irmãos, ontem a gente teve o nosso devocional universitário. Então foi incrível, foi super animado.
E a gente teve a dinâmica do devocional, que foi uma corrida para quem chegava primeiro e respondia uma pergunta da Bíblia. E aí eu tava competindo com o Caio. O Caio, ele é atleta, ele faz TAF, ele tá treinando pro TAF da PM. Ele quer ser PM, ele já passou na prova e ele corre muito. Você não tem noção, ele faz maratona, ele falou pra mim. Ele falou pra mim que em dias de treino ele chega a correr 20 km, tranquilamente. E aí eu competi contra esse cara. E era a competição, era o Juan tava lá, ele ficava parado, ele abria os braços e quem batesse primeiro respondia a pergunta. E eu fui competir com ele, eu tava lá me preparando, tava lá ansioso, me preparando, me esticando. E na minha cabeça, sendo muito sincero, eu pensei, nossa, eu vou ganhar desse cara. Eu vou ganhar dele. E na hora que a gente foi correr, irmãos, eu fui dar a primeira passada. Eu fui olhar pra frente e já tava quase coçando na mão do Juan, assim. E o Juan, o nível de humilhação que eu senti. O Juan, ele ainda fez assim. Pra mim, ele esticou a mão pra frente pra eu bater. E pra ele botou a mão lá pra trás, pro Caio. Irmãos, foi muito humilhante. É sério, não, é sério agora. Agora é sério. Eu cheguei pros irmãos e eu falei, eu tô indignado, que eu perdi. Meu coração muito orgulhoso, né? Eu falei, nossa, irmãos, é sério, eu fiquei amargurado com Deus. Fiquei com amargura. Que nossa, porque eu perdi. Eu deveria ter ganhado. Mas irmãos, toda amargura que a gente tem com alguém é amargura com Deus. Porque se existe Deus, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle das situações. Então, mas me fez refletir. Poxa, eu confiei nas minhas habilidades e com certeza eu ia perder. Mas, e aí? E a vida sem confiar em Deus? Será que a gente consegue? Vamos continuar lendo aqui. Vamos lá. Irmãos, Moisés tentou ser um líder aqui. Ele tentou se levantar no meio do povo. E ele não conseguiu. E sabe o que aconteceu? Ele fugiu. Ele saiu da terra do Egito e foi para Midian. Para quem não sabe, os midianitas são inimigos dos israelitas. E ele fugiu dessa situação e ficou amargurado com Deus. Ele ficou com medo do faraó. É assim como a gente se sente quando a gente fica amargurado com Deus. Vamos lá para Êxodo, capítulo 3 agora. Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Vamos continuar essa história. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Imagina você está chegando aqui na Quinta da Boa Vista e você começa a ver uma planta aqui, uma árvore começando a pegar fogo. Só que o fogo, ele não consome a árvore. Imagina isso. Você pensa, nossa, imagina aquela planta pegando fogo. Você pensa, nossa, isso é sobrenatural. E foi o que Moisés pensou, isso é sobrenatural, eu tenho que ver de mais de perto. E ele foi fazer isso, ele foi ver de perto. E aqui fala, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta. Versículo 9. Vamos parar por aqui, na verdade. Aqui então fala que Deus aparece para Moisés. Deus fala aqui para Moisés. Eu me lembrei, eu escuto o clamor dos israelitas. Eu sei o quanto eles estão sofrendo lá.
E eu desci aqui para livrá-los por meio de você. E sabe como Moisés, ele aparece diante de Deus? Deus fala para ele, Moisés, Moisés. E sabe como Moisés aparece? Eis-me aqui. Irmãos, sabe por que ele fez isso? Porque ele falou, eis-me aqui. Porque ele estava amargurado com Deus. Porque ele não estava mais servindo a Deus. A Bíblia fala que Moisés ficou 40 anos em Midian, afastado de Deus, longe de Deus. Porque ele tinha tentado se levantar como líder, mas ele não conseguiu. Pela soberania de Deus. E aí o que acontece? Moisés fica amargurado, porque quando a gente vê o chamado, por exemplo, do profeta Isaías, é Isaías, certo? Isaías fala, eis-me aqui para Deus. Mas ele fala, envia-me a mim para pregar. Foi assim que Isaías, ele reagiu com o encontro com Deus dele. Envia-me a mim. Me envia. Eu quero servir ao Senhor. E como Moisés reagiu? Eis-me aqui. Irmãos, vamos continuar lendo agora. Vamos lá, próximo versículo. Versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los aqui para uma terra boa e vasta. E tirá-los para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus chega aqui na frente de Moisés e fala, eu vou te usar para você libertar o seu povo do Egito. Era o que Moisés queria. E Deus aparece diante dele e fala, eu vou te usar. E aí Moisés diz para Deus, quem sou eu? Por quê? Porque ele colocava os olhos mais nele do que em Deus. Moisés, ele tentou ser um líder, mas ele a performance dele não foi boa. Ele dependia muito da performance dele, dos talentos dele. E ele não foi bom. E aqui mostra o coração dele, de que ele só pensava nos talentos dele. Depois ele dá um monte de desculpas para Deus. Ele fala, eu não sei falar. O que eu vou falar pro faraó? Esse era Moisés. Moisés, ele pensava nas coisas, no potencial dele. Irmãos, podemos ser assim também. Deus chama a gente para servir Ele e a gente só pensa na gente. Como é que eu vou falar no estudo bíblico? Como é que eu vou me arrepender de tal pecado? Eu não consigo. Sim, você não consegue. Mas porque você está olhando para você, não para Deus. Quem é Deus para você? Deus é Deus? Ou Deus não é nada para você, Ele é pequeno? Deus é do tamanho da nossa confiança que colocamos nele. Irmãos, às vezes pensamos, será que sou eu? Será que ser discípulo é para mim? Será que eu vou amar como Jesus amou? Irmãos, se a gente não confia em Deus, a gente vai acabar confiando em nós. E a gente não tem poder sobre nada. Nosso papel não é saber qual é o nosso papel diante de Deus. Nosso papel é a gente se entregar a Ele. É a gente se entregar à vontade dEle. Mas Moisés se arrepende, amém? É o que nós vamos ver hoje na palavra de Deus. Vamos lá para Hebreus 11. Vamos, irmão. Tom. Prega, Tom. Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Então Moisés, ele se arrepende, amém? Tem uma boa notícia. Mas como é que ele se arrependeu? Da insegurança dele. Vamos lá, Hebreus 11, versículo 23. Todos chegaram? Sim. Irmãos, agora vamos começar a ver Moisés sendo espiritual, amém? Vamos lá. Versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum
e não temeram o decreto do rei. Então aqui fala já um pouco do começo da história de Moisés. Moisés, diz a Bíblia que ele era alguém bonito, uma criança bonita, pela soberania de Deus. E por isso ele foi protegido pelos pais dele. Com certeza muitos aqui dos homens que estão aqui não estariam vivos para continuar essa história, mas Moisés sim, amém? Isso é soberania de Deus, amém? Isso é soberania de Deus, porque Deus, antes mesmo de você pensar em nascer, antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já traçou todos os planos que Ele tem para a sua vida. E Ele traçou todos os planos aqui para Moisés. Por isso que ele viveu, pela soberania, pelo amor de Deus. Versículo 25. Versículo 24, perdão. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Então aqui Moisés, ele para de pensar nele. Ele fala que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Ele recusou ser chamado filho da filha da faraó, que foi quem cuidou dele quando ele foi dado pelos pais. Por quê? Porque ele preferia ter o relacionamento dele com Deus do que coisas aqui, do que prazeres momentâneos. É o que fala aqui. Por quê? Porque, irmãos, o mais importante é a gente se entregar a Deus, como Moisés aqui. Versículo 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Versículo 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Irmãos, essa passagem é incrível. Aqui fala que pelo amor de Cristo, Moisés fez isso. Ele libertou o povo dele, porque ele contemplava a sua recompensa. E qual é a recompensa de cada um de nós? Um relacionamento com Deus. Essa é a maior recompensa que a gente pode ter na nossa vida. Estar entregue a Deus. Essa foi a recompensa de Moisés. E pelo amor de Cristo. Olha só que Paulo fala sobre o amor de Cristo. Vamos lá para 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 15. Fala assim, 2 Coríntios 5, 14 ao 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Aqui fala que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, ele tem que nos constranger. O que Jesus Cristo fez por cada um de nós? Ele foi na cruz por cada um de nós. Ele deu a vida por cada um de nós. Se você não se sente amado, se você se sente vazio, saiba que Jesus chamou e deu a vida dele na cruz por você. E como a gente reage a isso? Com ingratidão? Não compartilhando isso para as outras pessoas, o amor de Cristo para as outras pessoas? Vamos lá. O amor tem que nos constranger. Quem era você antes de você estudar a Bíblia? Quem é você agora? É, verdade. Onde você estaria hoje se Jesus não fosse na cruz por você? Onde você estaria? O que você estaria fazendo nesse exato momento? Você é grato a isso? Vamos lá, irmão. Como você pode demonstrar sua gratidão? Gratidão não é falar com palavras, não falar obrigado. Paulo foi o que mais pregou a palavra de Deus. Por quê? Porque ele entendia o amor de Cristo, que Cristo tinha por ele. E assim deve ser com cada um de nós também. Moisés, ele libertou o povo dele, porque ele entendia o amor que Deus tinha por ele, que Jesus Cristo tinha por ele. Porque o amor nos constrange. Quando a gente se sente constrangido, a gente quer fazer algo, a gente quer dar algo. E quando eu penso nisso, eu penso na Dani e na Amanda. Porque, irmãos, eu tenho caminhado com elas durante a semana. A Amanda trabalha lá no FRJ, a Dani tá indo lá para a FRJ só para compartilhar a fé dela, para chamar mulheres para estudar a Bíblia. E é incrível, sabe por quê? Porque
eu vejo a gratidão que elas têm por Jesus Cristo. O amor que elas têm por Jesus. O amor que Deus teve por elas. Porque, irmãos, é impressionante. Passa uma mulher sozinha, do lado delas, já vão lá compartilhar com ela. Isso em qualquer lugar. É na faculdade, é no caminho voltando da faculdade. Eu me lembro que a gente marcou um convívio na sexta-feira para tomar açaí. E assim que a gente saiu do convívio, a gente ficou procurando a Dani. Cadê a Dani? Cadê a Amanda? Aí a gente olha para o outro lado da rua, tá lá a Dani e a Amanda chamando uma mulher para estudar a Bíblia. Irmãos, porque se estamos gratos a Deus, a gente dá todo o nosso coração para Ele. A gente dá todo o coração para compartilhar a nossa fé. A gente trabalha duro pela vida das pessoas. Mas com que coração a gente deve fazer isso? Porque Deus nos amou, amém? Amém. Para dar glórias a Ele, amém? Irmão, se hoje você está aqui, é tudo graças a Ele, é tudo para dar glórias a Ele. Vamos continuar lendo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, irmão. Eu tenho uma pergunta para você, por que você evangeliza? Você evangeliza para buscar glórias para você ou para dar glórias para aquele que te amou? Vamos lá, Hebreus 11, vamos ler agora o versículo 27 ao 29. Vamos lá. Amém, vamos. Estão comigo? Estão animados? Eu posso falar um pouco de quem eu era, antes de saber do amor de Cristo. Vamos lá. Então, aquele ali é meu pai. O bonitão, meu pai, ele seria como Moisés, amém? Bonito. Amém. E, irmãos, antes de entender o amor de Cristo, sabe o que eu fazia? Eu maltratava meu pai. E isso me dá pesar em falar para a igreja. Mas antes de ser discípulo, eu desrespeitava meu pai e minha mãe dentro de casa. Eu era uma pessoa fora de casa, mas dentro de casa eu já cheguei a xingar meu pai. Eu cheguei a humilhar meu pai. Sabe por quê? Porque eu não tinha Jesus Cristo na minha vida. Eu não tinha Deus na minha vida. Até que, pela graça de Deus, pela glória de Deus, veio um discípulo e compartilhou comigo, que amava muito a Deus. E aí eu fui compartilhar, eu estudei a Bíblia, tomei vergonha na cara. Amém. E Jesus Cristo mudou a minha vida. Eu me senti constrangido pelo amor dele, pela minha vida. E aí, por causa do amor dele, eu chamei meu pai também. Eu mostrei pro meu pai também se constrangeu pelo amor de Cristo. E hoje, meu pai é um discípulo de Jesus, amém? E hoje, ele compartilha isso para as outras pessoas. Por quê, irmãos? Porque o amor de Cristo deve nos constranger. Porque a gente tem que ser movido pelo amor de Deus, amém? Vamos lá, capítulo 11, versículo 27 ao 29 agora. Muito bom, Tom. Vamos lá. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. E perseverou porque via aquele que é invisível. Uau! Moisés via a Deus. Sabe o que é a fé? A fé é a prova daquilo que não vemos. A certeza, a esperança é a certeza do que esperamos, amém? Eu tenho uma pergunta, você vê Deus? Você consegue ver Deus como Moisés via Deus? Aqui fala que ele não temia o faraó. Ele não temia o rei, o que era mais temível naquela época. Porque se o faraó quisesse num estalo, Moisés estava morto. E foi isso que ele fez. Vamos continuar lendo. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 27. Não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Irmãos, todo mundo conhece essa história. A história do povo de Deus fugindo do Egito. E durante essa fuga, o faraó fica irritado, com o coração duro, querendo matar os israelitas. E ele sai em perseguição aos israelitas. E chega uma hora que o povo de Deus estava encurralado. Não tinha para onde fugir.
só tinha um mar diante deles. Imagina isso, imagina essa situação na sua vida. Você já se sentiu encurralado? Sem o que fazer? Imagina que você, ok, eu vou dar todo o meu coração para estudar a Bíblia com alguém. E você vai estudar a Bíblia com uma mulher, um homem lá de Niterói. Imagina isso, vamos lá, Ismael. Ismael tá lá em Niterói. E para você estar no estudo bíblico, você tem que atravessar a ponte, certo? Mas imagina que a ponte está interditada. E aí, o que você vai fazer? Você vai nadar? Se você nada aquela água da Baía de Guanabara, você não volta mais, entendeu? Você só vai uma vez. Mas agora imagina, você está com o coração certo. Isso. Você está fazendo porque você quer dar glórias a Deus. Porque você se sente constrangido pelo amor de Jesus Cristo. Irmãos, Deus, Ele faz qualquer coisa. Ele pode abrir um mar diante da sua frente para você estudar a Bíblia com aquela pessoa. Se você está com o coração certo, se você quer fazer algo para Deus, Ele vai fazer o impossível acontecer. E foi o que aconteceu aqui. Moisés, ele não temia. Ele tinha fé de que Deus, ele ia fazer o povo dele escapar dessa situação. E o que Deus faz? Deus, ele abre o mar diante dele. Imagina isso. A Baía de Guanabara sendo aberta. Uau. Diante da sua frente. Deus, esse é o nosso Deus. O Deus que está segurando a chuva nesse exato momento. Deus que te deu fôlego de vida hoje. Deus que te deu saúde hoje. Irmãos, se estamos com o coração certo, Deus, ele faz o impossível por cada um de nós, amém? Mas se temos o coração de dar as glórias sempre para Ele. E essa história me lembra sempre da Carol e da Elaine, amém? Porque a Carol, dentro das limitações que Deus colocou para ela, nem por isso ela deixou de dar todo o coração para Ele. Então ela contou a história, eu me lembro que ela estava compartilhando lá no retiro, que quando ela foi estudar a Bíblia, estava acontecendo o jogo do Flamengo e... Oi? O show do Bruno Mars, tudo junto. Ia ter um culto lá na UERJ, as irmãs compartilharam com ela ainda online. Imagina isso, a confiança que a Carol tinha nas irmãs. Mas sabe por quê? Porque ela via Deus. Porque ela estava olhando para Deus naquele momento. E ainda assim, mesmo com um monte de gente na rua, mesmo que estava difícil para chegar na UERJ, que é onde elas teriam um estudo, ela foi, amém? Ela foi dentro das limitações dela e ela foi e ela estudou a Bíblia. Ela não deixou que isso abalasse. Deus abriu um mar de pessoas para que ela passasse, para que ela atravessasse, para que ela chegasse na UERJ. Por quê? Porque esse é o coração que ela tinha. O coração de amar a Deus, amém? Que ela tem de amar a Deus. Pela graça de Deus, a Carol, assim como a Elaine também. A Elaine que estudou a Bíblia, que deu todo o coração e também foi no retiro, amém? Ela teve o coração também de estudar a Bíblia, de dar todo o coração para Deus. E pela graça de Deus, no retiro, tanto a Elaine como a Carol, elas foram batizadas, amém? Se tornaram discípulas de Jesus. Amém. Por quê? Porque quando a gente tem o coração certo de dar as glórias para Deus, Deus, ele pode abrir um mar diante de Isso mesmo, muito bom. É isso, irmãos. É isso aí, meu irmão. Irmãos, eu tenho uma pergunta pra você. O que é impossível pra você hoje? Sabe por que é impossível? Porque você está colocando, você está confiando em si mesmo e não confiando em Deus. Para quem você olha? Irmãos, olhem para Deus. Amém. Olhem para Deus, amém? Eu tenho um desafio prático aqui. O desafio é, o que é impossível para você? Reflita sobre isso. Amém. Vamos. E ore isso a Deus, amém? Ore esse desafio, leve esse desafio para Deus. Irmãos, e Deus, ele faz coisas incríveis. Ele moveu as nossas vidas, amém? Ele moveu a minha vida, meu pai hoje é um discípulo. Ele moveu a vida da Carol, ele moveu a vida da Elaine. Irmãos, mas acima de tudo é para dar glórias a Ele, amém? Ele faz isso para dar glórias a Ele, porque é sobre Ele e é para Ele, e a Ele seja sempre dada todas as glórias. Amém? Amém.